muito bem-vindo. Estamos aqui no quadro Biblioteca da NET. E o livro que eu quero dividir com vocês hoje foi um livro que eu achei em alguns momentos adorável, em outros muito triste, mas se você gosta de animais, eu acho que você vai se beneficiar. Um dos capítulos que está aqui eu estudei porque ele se relaciona com algumas pesquisas com relação ao comportamento. Então ele aqui relata com mais detalhes um experimento que foi realizado para determinar a questão da depressão, do desamparo e algumas emoções. A descrição aqui estava muito precisa e eu estava na dúvida se eu iria ou não adquirir o livro, mas a autora me ganhou com uma descrição, uma fala que me chamou a atenção. Vocês que me conhecem sabem que eu sou um amante de gatos. Vocês sabem que os amantes de gatos, de cães, têm algumas diferenças, mas o trabalho deste livro, deixa eu mostrar para vocês, o livro é Seu Cachorro e Você. A história de uma conexão única, de Alexandra Horowitz. Ela fez um trabalho primoroso. Ela dirige um departamento, um laboratório que pesquisa a cognição canina. Então, ela observa cães, ela avalia seu comportamento, faz uma série de outros experimentos. Então, para estudar a percepção dos cães, ela tem cães e ela mostra a diferença entre uma pesquisa científica para observar alguma coisa e tirar conclusões e o relacionamento entre o homem e os animais, no caso, homem e cão, porque há um relacionamento único aí, uma coisa diferente que vem de muito tempo. E por que isso aconteceu nesse nível? Por quê? Diferente de qualquer outra relação com animais, nós temos uma coisa dúbia com relação aos cães. Então, ela fala aqui alguns capítulos, eu vou ler para vocês porque ela escreve muito bem. Ela me ganhou o livro, me fez adquirir, independente do seu conteúdo em termos de pesquisa, devido a essa descrição que ela diz, tá? Bom, primeiro, qual é o conteúdo do livro? Meu objetivo é olhar para aquilo que normalmente ignoramos e com o qual estamos mais familiarizados e enxergá-lo de uma nova maneira. Então, quem me pensa, você fala muito isso, sim, ver além das aparências, apesar das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas. Então ela parafraseou. Mas o que realmente me conquistou foi essa colocação que me emocionou, me fez ter o desejo de ler o livro. Eu quero ler independente essa colocação. Ela adora cachorros, ela teve desde a infância, isso motivou o seu estudo específico com animais e o laboratório dela se desenvolveu muito. Muitas das colocações que tem tido hoje são baseadas nos estudos que vêm desse grupo. Então, ela fala sobre os cachorros têm status legal de propriedade, mas damos a ele poder de decisão. Ela começa falando sobre a relação entre os seres humanos e os cães, e aí ela faz essa colocação. Celebramos sua individualidade, mas os reproduzimos para serem iguais. Ao desenvolvermos raças fantásticas, destruímos a espécie. Fizemos cães de focinho achatado que não conseguem respirar direito. Cachorros de cabeça pequena com pouco espaço para o cérebro. Animais gigantes que mal aguentam o próprio peso. Eles se tornaram familiares, mas o processo ofuscou sua essência. Deixaram de ser vistos pelo que são. Conversamos com eles, mas não os ouvimos. Olhamos para ele, mas não os enxergamos. E a pessoa diz, não é bem assim, eu valorizo muito o meu cão. E ela faz um questionamento. Por exemplo, quando você vê um tigre no zoológico, e você o observa e tem interesse, você gosta do animal, você gostaria de colaborar. Mas pense num zoológico de cães, em que você os veria através de um vidro. Muitas pessoas não conseguem conceber, como se fosse uma crueldade. Como assim? Então, vamos colocar os cães num zoológico e você vai observá-los no seu habitat. Qual seria esse habitat? Como seria essa observação? Muitos não conseguem visualizar isso.
os cães parecem ocupar um lugar diferente no processo de relacionamento dos outros animais. E é isso que ela comenta. Nós nos esquecemos que cães são animais. Ah, mas nós também somos animais. Nossa relação e comportamento se alterou drasticamente com o acréscimo de uma área cerebral que eles não possuem, que nos permite antecipações, imaginação, situações hipotéticas e uma série de outras coisas que, ao mesmo tempo, nos tiram desse contexto de habitat. Então, vamos visualizar. Nós temos uma capacidade adaptativa proveniente desta nova zona cerebral. Tá? Como assim? Essa área cerebral nova que nós desenvolvemos com o processo evolutivo nos permite criar um cenário virtual, construir algo que não existe, entrar nesse cenário virtual, vivenciar experiências imaginárias e tirar relações de coisas que não aconteceram. Muitos entendem, chamam criatividade, isso é se jogar no futuro. Os animais, então, ser humano significa a capacidade de se projetar no futuro. Ser exclusivamente um animal significa que você está ancorado no seu presente e as suas respostas dependem do seu passado. Então, quando nós analisamos o comportamento de um animal, nós vamos verificar que todas as suas respostas estão ligadas a receptores fisiológicos e experiências aprendidas no seu passado para o presente. Ele não pode sair disso, do passado e do presente. Então, muitas pessoas, ao humanizarem os cães, criam essas situações. Mas eu não vi isso nessa descrição. Mas entenda, você quer uma característica específica no cão. Você usa a seleção natural para criar essas características. Então, uma das coisas que ela avalia é que quando nós cruzamos espécies, etc., e muitos donos de pets querem saber qual raça, qual isso, e o tempo que se gasta nisso, muitas vezes essas seleções são baseadas numa aparência que você quer que eles tenham. Isso, aquilo, eu gosto de cão assim, ou aquilo, essa aparência gera essa afetividade. Mas aparências diferentes, que são ligadas a arquivos fisiológicos, trazem outras relações. Então, um cão de pequeno porte tem uma determinada resposta ao perigo. Um cão de grande porte tem uma resposta diferente. Então, os seres humanos já não são guiados por respostas totalmente automáticas, porque a sua cultura, suas experiências, e inclusive ele pode modular respostas baseadas não em experiências, baseadas não em cultura, e sim com uma informação que você lhe deu sobre expectativas. Se você fizer isso, pode acontecer isso ou aquilo. E qual seria a consequência? Ou seja, você está fazendo ele imaginar sobre o que essa atitude traria ou aquela atitude e permitindo que ele escolha entre duas possíveis situações. E aí, quando você faz isso com um animal e espera uma resposta equivalente, você se frustra e muitas pessoas dão a essa resposta animal uma malevolência que não existe, porque não é assim que os animais funcionam. E essa fala dela foi fantástica, porque eu nunca tinha pensado nesses termos, né? Então, os capítulos são muito interessantes. Método científico realizado em casa para observar um cão numa noite de quinta-feira. Então, ela começa a falar sobre as hipóteses, sobre os cães notam a passagem do tempo? Como seria isso? De que maneira eles veem as coisas? Nós somos capazes de algo que realmente não acontece em nenhuma outra espécie, que é elaborar. Então você tem uma visão e consegue imaginar isso num contexto totalmente diferente. Então nós observamos alguma coisa aqui e somos capazes de tirar disso e colocar no outro contexto. Os animais não podem fazer. Eles são dependentes dos seus sentidos. Então a maneira com que ele vê é a maneira com que ele vai experimentar, é a maneira com que ele vai interagir. Então essas elucubrações não acontecem. E ela não só fala a respeito disso, que faz muito sentido, mas ela fala como foi que essa conclusão foi desenvolvida.
os experimentos que eles realizaram, como eles analisaram a resposta ao olfato, a resposta à visão, mudando, por exemplo, a visão ser uma, mas o olfato ser outra. Então, por exemplo, os cães confiam muito mais no seu olfato do que na sua visão. Isso faz com que ver determinadas coisas não produza a mesma reação do que sentir o cheiro. Então, por exemplo, numa determinada distância, ele vê e reage negativamente, e quando você se aproxima, ele muda totalmente sua resposta. Por quê? Porque o perfume permitiu que ele o reconhecesse. Então, há variações. E o que você acha que ele pensou e decidiu, na verdade, ele estava esperando um sentido apresentar uma informação nova. Então, todas essas colocações são feitas numa linguagem muito acessível, com muito amor pelos animais. Existem partes terríveis, por exemplo. Ela diz assim, tem um capítulo que fala, e esses animais nos amam? Então, essa descrição aqui do método científico é formidável, como foi desenvolvido. Mas, meu cão me ama? E aí, esse capítulo eu vou transmitir algum para vocês. Todos os dias em que observo os cachorros, vejo neles emoções. No laboratório, muitas das cenas que criamos para eles são pensadas inadvertidamente para provocar emoções. Vejo curiosidade direcionada a um pequeno cão, surpresa, etc. Mas, seria isso exatamente? O que é que define essa reação? Quando eu escrevo meus relatórios, eu não escrevo, sentiu tristeza, é isso. Ele recuou tantos passos, suas orelhas foram para trás. Eu procuro descrever as respostas que ele dá. Uma vez que é diferente, ser humano pode dizer, estou sentindo isso ou sentindo aquilo. Às vezes, você encontra até, no caso de seres humanos, uma resposta emocional diferente da resposta que ele deu fisicamente. Por quê? Condicionamentos que ele desenvolveu a partir de raciocínios. Você pode, por exemplo, um susto produzir uma reação de medo, aumentar a adrenalina, mas você entende que aquilo é um filme. Você não está vivendo realmente uma situação de perigo. Então, você tem as respostas orgânicas, mas intelectualmente você não tem aquela emoção correspondente. Foi um susto. Eu não estou sentindo medo, porque não existe fantasmas. Mas os cães não podem te dar isso. Então, ela analisa as várias respostas fisiológicas que ela descreve no cão. E como você pode adaptar isso às nossas avaliações das emoções? Então, ela explica. Mas é aí também que ela descreve alguns experimentos que eram feitos com animais, por exemplo, para determinar a questão da depressão. Por exemplo, é possível induzir um estado de desamparo e, a partir desse estado induzido, você criar uma resposta? A gente estava estudando isso e fizeram experimentos com cães e verificaram que aquela resposta fisiológica, aquela situação, era muito semelhante ao que seres humanos apresentavam em circunstâncias diferentes. Então, por exemplo, o que é desamparo? Tá? O desamparo acontece quando você acredita que está totalmente impotente para alterar as circunstâncias do seu sofrimento, por exemplo. Então, você, diante da situação, se torna passivo. E nessa passividade, você vai vivenciar o sofrimento sem reações de fuga. Eles estudaram em cães esse tipo de resposta e verificaram que ela é muito semelhante. E em alguns casos de depressão, você tem uma química correspondente a esse estado, mesmo que ela não seja precedida de experiências sensoriais que te levassem a acreditar nisso. É essa a diferença. Apesar de, quimicamente, você poder reproduzir num animal a mesma estrutura que uma pessoa deprimida sente, as motivações são diferentes. Para você levar um cachorro a essa situação, por exemplo, eles colocaram eles para tomarem choques dolorosos e demonstrando que não havia maneira deles fugirem. Eles ficaram presos repetidamente. Depois eles colocaram ele numa outra situação em que ele poderia escapar, mas ele não fez isso. No momento em que começa o estímulo doloroso, ele se senta e fica ali. Ele poderia escapar, mas ele acredita que isso não vai acontecer. Oi, eu tenho aqui um gatinho. O que é que você quer? Bom, deixa eu continuar. Então, eles viram que quimicamente era equivalente. Qual era a diferença? A diferença é que o ser humano pode entrar nessa situação por estímulos não sensoriais ou não por experiências físicas, mas imaginando essas possibilidades.
Então você pode fazer um quadro depressivo baseado em coisas que você imagina ou coisas que não são reais. E essas coisas que você imagina e não são reais alteram a sua resposta química cerebral. Então, apesar da experiência ser terrível, hoje em dia você tem limitações quanto a isso, eles demonstraram que havia uma equivalência com relação à resposta neurológica e fisiológica dos cães e dos seres humanos. E os cães têm muitas respostas semelhantes diante da reação a uma situação que ele vivencia. Qual é a diferença? Os seres humanos são capazes de reproduzir esses vários estados sem experiências sensoriais pregressas. Então, por exemplo, um cão que nunca passou por aquela experiência jamais produz aquela estrutura química. Apenas cães que foram estimulados daquela maneira fazem isso. Nenhuma outra circunstância produz essa resposta. Seres humanos, ao serem submetidos a uma experiência semelhante, produzem aquela química, mas também podem fazer isso apenas imaginando a possibilidade ou compartilhando experiências que outras pessoas tiveram. Então, isso altera a maneira com que nós interpretamos a questão da emoção. Então, esse livro é formidável porque ele dá uma dimensão a respeito das nossas respostas e também permite uma grande alteração da percepção. Um dos motivos de se estudar a cognição canina é poder fazer essa comparação, porque os cães convivem com os seres humanos há muito, muito tempo e a sua evolução se alterou. Um cão e um lobo hoje têm tantas diferenças, apesar de terem muitos genes comuns, toda a sua estrutura química se alterou em várias circunstâncias, pela convivência com os seres humanos, pelas seleções, por características que se afinizam mais com o nosso gosto. Até um ponto em que, aquela fala, nós prejudicamos a espécie de uma determinada maneira, é que ele não se adapta mais à natureza como nós conhecemos. Nós nos distanciamos tanto da natureza, tá? Que muitas vezes não entendemos por que sentimos de determinada maneira, por que temos alguns prejuízos. E observando algumas respostas que os cães hoje em dia têm naturalmente, pode-se verificar que nós criamos situações dolorosas para a espécie que não são naturais e que refletem nossas vivências antinaturais. Foi extraordinária essa conclusão que ela fez com essas comparações. Eu gostei muito. Então, você que gostaria de entender um pouco mais sobre por que os cães agem de determinada maneira, o que é que significa determinados comportamentos, esse livro é bem diferente de algumas colocações sobre treinamento de cão que vem de experimentação, tipo assim, eu fiz isso muitas vezes, deu esse resultado, tentativa e erro. Esse não, esse é baseado em um trabalho científico, de observação, de tabulação de resultados, então você tem muito mais precisão na interpretação dessas respostas. E algumas não são o que você gostaria. Mas com relação a amor, os cães são capazes de expressar o amor? É um capítulo que eu gostei. Ele foi triste pelo histórico de experiências que fizemos com os cães dolorosas, que nos permitiram entender alguns de seus comportamentos com relação à emoção e no processo nos entender também. E entender principalmente por que essa relação se tornou tão intensa, tão íntima, com relação a barreiras que foram sendo rompidas, a ponto de a nossa trajetória como espécie, os seres humanos, se tornou tão distante do que nós chamamos a natureza. E como os cães nos acompanharam nessa jornada. É um livro muito interessante, que pode trazer profundas reflexões, mas também vai agradar você, que é apenas um fã de pets e gosta dos animais. Eu gosto muito de animais, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma recompensa. Quando eu cumpro algumas metas, eu posso assistir a Família Animal, que é um canal no YouTube sobre alguns biólogos que têm uma instituição em Goiás e tomam conta de onças e outros animais. Então, é um trabalho maravilhoso, muito bonito, e que é a minha recompensa. E você já viram os gatos, todos os lugares me acompanham, os lugares que tem. Eu cheguei a ter vários deles. Aqui onde estamos gravando já tem um também, e aí a gente vai recolhendo.
e é uma relação afetiva, nos desenvolve emocionalmente, tem várias coisas. Por que é que cães e gatos conseguem estabelecer esse tipo de relação? O que eles têm? Aonde eles nos tocam? Então, esse livro vai lhe agradar porque ele vai lhe ajudar com essas respostas. Então, Seu Cachorro e Você, a história de uma conexão única. Espero que vocês apreciem, tanto quanto eu. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.